1. Conselho aos homens. Digo-lhes que é necessário despertar o mais rápido possível. Acredito que se o homem despertar jovem por volta dos 14 a 18 anos está bem encaminhado, pois se livrará de inúmeras armadilhas da vida. Mesmo assim, a vida dará um jeito de te testar para ver o quanto é forte e o quanto completo está. Eu despertei mesmo aos 34 anos de idade. Aos 33 anos foi o início do processo. Hoje em 2022 tenho 35 anos, rumo aos 36 no final do ano. O que quero dizer é, despertem o quanto antes. Sortudo é quem tem todo esse conteúdo a seu favor ainda jovem. Eu não conheci a Real nem em seus primórdios, nem em seu auge, nem conheci Nessarran. Antes de se envolverem em relacionamentos destrutivos, se completem como homem. Busquem o desenvolvimento pessoal. Cresçam no sentido amplo da palavra. Amadureçam e não aceitem menos do que vocês merecem. Entendam uma coisa, a vida sempre desviará vocês do seu caminho. Ninguém fala o porquê que nem Jesus tinha esposa nem muitos dos apóstolos tinham. Hoje grupos esquerdistas querem dizer a todo custo que Jesus era marido de uma prostituta. Isso é até uma blasfêmia. Jesus não teve esposa pois isso o desviaria do propósito. Mulher toma tempo e recursos. Ele tinha uma preocupação muito maior, mudar o mundo, e conseguiu, mas o preço foi a sua vida. Sei que muitos aqui vão ficar bravos por citar Jesus, mas se você já está nesse estágio, digo que já está sendo manipulado, fazendo tudo o que grupos específicos desejam quando fomentam suas mentiras. 2. Sobre os anjos de luz. Muitos de vocês querem aprender a conquistar uma moderna e blá blá blá, mas eu não sou coach de relacionamento. Quando tentei ser, poucos vieram até mim. Ajudei quem eu pude. Mas uma coisa que aprendi é que a mudança deve partir do homem e não por outros. Se você não quiser mudar, não adianta. Quer saber conquistar uma fêmea? Vai ler os livros do Nessarran ou o livro Of Seduction? Eu não gosto de dizer isso, mas a fêmea humana é sim um ser interesseiro. Algumas são espertas e se passam por alguém que não tem interesse algum em você. Vai dizer que não é interesseira e vai lhe comprar coisas para que não perceba isso. Se um anjo de luz está contigo, ela percebeu que você está acima de muitos e tem grandes chances de ficar bem de vida com uma vida estável e bem organizada. Por mais que tu acredite que não, ela já viu isso lá atrás. Toda a bendita quer um porto seguro. Se tu não tem estabilidade, ganha pouco e, ou não para em serviço, as chances de ficar com uma permanente são mínimas. A fêmea moderna se acostumou a imperar sobre os homens. Não se acostume com ela mandando em você. Se você permitir uma vez, sinto dizer que perdeu a guerra e será tratado como beta, e isso desencadeia muitas coisas, até guampa. Ela irá procurar outro macho que a domine pois tu não está exercendo esse papel. Se você analisar o entorno, já deve ter percebido isso que estou dizendo. Isso não é ficção, é realidade. Se fizer todas as vontades dela, irá perdê-la. Se ficar a mimando demais dando presente toda hora vai perdê-la. Te indico a presenteá-la 2 vezes ao ano e não comprar coisas caras. Ela vai reclamar que tu não apresentei e blá blá blá, mas não deixe isso manipular a tua cabeça porque elas são como terroristas. Não se negocia com terroristas. Se tu ceder, eles vão exigir mais e mais até seus recursos se extinguirem e você será atacado mesmo com um acordo de paz. Imagine uma situação em que você dá recursos em nome de uma falsa paz. Com as fêmeas é a mesma coisa. Uma dica primordial: quando for se relacionar, jamais pague de endinheirado. Se for pobre, fale a real: sou pobre. Vai querer assim mesmo? Não tente pagar de playboy pois ela vai tirar até as tuas cuecas. Anjo de luz não é objetivo, é consequência. Repita 10 vezes ao dia isso até você entender. A maioria de nós tem anjos de luz como objetivo de vida, mas não é, e por isso nós, homens, fracassamos. Mais uma coisa que devemos nos atentar é na romantização do homem. O homem atual teima em tratar a fêmea atual como se fosse a honradinha dos anos 30.
Avistei vários casos de homens dando flores para modernas e sendo vaiados, humilhados em público ou recebendo chifres após o belo presente. Frase de Nessahan: quando se fala do perfil masculino ideal, este que estamos tentando modelar, um perigoso engano costuma ocorrer. Vou denunciá-lo. Há dois perfis masculinos ideais. Um desses perfis é ideal para o alcance dos objetivos femininos egoístas e outro é o ideal ao alcance dos objetivos masculinos. Normalmente, o perfil masculino ideal descrito e demonstrado em filmes, revistas, novelas, entrevistas etc., é falso, pois corresponde apenas aos objetivos femininos egoístas. Seria o sujeito sensível e fofo que manda flores, trabalhador, honesto, carinhoso e que possui dinheiro, sempre à disposição. Como esse objetivo é totalmente calculista e egoísta nos fins e nos meios, resulta contrário aos nossos objetivos e se torna devastador para nossa vida quando o assumimos. Quase todas são unânimes em afirmar que tais homens são ideais e que gostariam de tê-los ao seu lado, porém não dizem o porquê são ideais nem dizem para que os querem. Eu digo, são ideais para serem escravos emocionais dando amor e recebendo frieza, chifres, desdém, abusos, etc., em troca. Continuando, somos doutrinados a agir de forma X, mas o problema é que isso nos deixa vulneráveis diante da convivência e do relacionamento com 3 Red Pill. O termo se consolidou com o filme Matrix, na cena onde Morfeu oferece 2 pílulas ao Neo, a vermelha, Red Pill, que mostra a realidade nua e crua e azul, Blue Pill, que distorce a realidade deixando a pessoa em um mundo de ilusões. A cena faz total referência à caverna de Platão, onde algumas pessoas vivem em uma caverna e desconhecem o mundo externo, e lá eles têm apenas o deslumbre imaginário do mundo. Um deste que lá estava, consegue sair e ver o mundo como realmente é, e volta para avisar os outros explicando como é lá fora, mas estes preferem viver na caverna sem se arriscar a sair e acabam por não sair. Há uma teoria que não sei se é da versão oficial do filósofo, que diz que o homem que volta após informar seria assassinado pelas pessoas que não queriam aceitar tal realidade. Como Morfeu diz no filme, as pessoas estão tão dependentes do sistema, que morreriam para protegê-lo. 4 estágios da Red Pill: 1 Revolta, 2 Disseminação da verdade, 3 Busca por conhecimento, 4 Desenvolvimento pessoal, 5 O verdadeiro despertar, estágio da revolta. Nesse estágio, você entra em uma pane. Dá um pane no sistema. Irá perceber a diferença entre ficção e realidade. O que é natural e o que é induzido, mas não se preocupe com isso, pois é totalmente natural. Terá raiva do sistema e de todos aqueles que manipulam, governos, políticos, fêmeas, pais, e essa revolta ficará mais evidente. Para os que estão no teu entorno, tu será boicotado pois teu pensamento irá além da massa. Você pensará nas situações e isso te dará a chance de se programar para eventos. Para muitos, tu será motivo de chacota, mas não se revolte. Estude para explicar com conhecimento a quem tem a capacidade de evoluir. Não dê pérolas aos porcos. Deixando bem claro que esse é um estágio temporário e curto, não deve-se ficar preso nesse estágio. Se isso ocorrer, não conseguirá ir para os demais estágios. Disseminação da verdade. Depois do estágio inicial, você provavelmente irá alertar as pessoas, o que por sinal é ótimo, pois você quer salvar quem tu ama e quem é próximo a você, mas tome cuidado com o seu ânimo, por causa da energia que a Red Pill liberou em ti, e por te libertar, teu ânimo se exaltará facilmente, pois agora tu não é mais um escravo, ao menos não mentalmente. Desenvolvimento pessoal. Como o nome já diz, desenvolver. O desenvolvimento pessoal é o desenvolvimento individual de maneira ampla, é desenvolver intelecto, desenvolver uma rotina saudável que o ajudará a se livrar dos vícios cotidianos. É você se autoanalisar, é você melhorar a si mesmo para seu próprio bem-estar. No desenvolvimento pessoal, você irá investir em você nas suas falhas, para, assim, poder se desenvolver. Para isso ocorrer de forma plena terá que olhar para vários aspectos: intelecto,
corpo, atividade física, saúde, financeiro, relações humanas, linguística, comunicação. Se você sente que está parado no ostracismo e precisa fazer algo, faça uma análise sobre os aspectos e comece a estudar e a fazer uma atividade que te ajude a sair da mesmice da rotina. Vejo muito cara reclamando: eu estou gordo, ou sou muito magro, eu não sei falar direito e me zoam, meus colegas zombam que minhas roupas fedem e vice-versa. A questão é, você irá deixar as coisas acontecerem como fossem normais ou fará algo para mudar tal realidade? Não pense nos outros, pense em você. Se você for uma pessoa boa e deseja ajudar os outros, não conseguirá ajudar ninguém senão ajudar a si mesmo. Foque no seu desenvolvimento pessoal. Busca por conhecimento. Nessa fase é nítida sede por conhecimento. Tentará entender o sistema ao qual vive, tentará entender os gatilhos e o modus operandi feminino, tentará compensar o tempo perdido de anos em que teve adormecido. Buscará entender de finanças ou poupança para administrar melhor o seu dinheiro, coisa que nunca lhe foi ensinado na escola. E por que será? Aqui descobrirá a resposta. Se tu não teve um irmão mais velho que te ensinou a economizar de maneira direta ou indireta, provavelmente não sabe quase nada a respeito, mas deveria saber. O verdadeiro despertar. Essa fase eu chamo de despertar ou verdadeiro despertar, porque essa vai além da arrepio. Para mim essa é a última fase. Depois de passar por todas as fases mencionadas, essa surgirá. Tu deve estar pensando: o que esse cara tá falando? Estou falando da conexão com Deus. Depois de atingidas as fases, você buscará por isso, mas deixando bem claro, estou falando de Deus, e não da religião. Para atingir isso tu terá que buscar entender a verdade, fazendo isso alinhada a uma crença verdadeira. Uma intuição mais apurada vai compreender o despertar e vai estar ciente de que não há como chegar aqui sem vivenciar as outras fases. Pode ocorrer em casos das fases se inverterem e isso não é ruim. O ruim é não vivenciá-las. Quando chegar nessa fase ou até antes, entenderá que Jesus foi assassinado pelo sistema religioso da época somado com o sistema militar e político, mas já estou falando demais. Precisa passar pelas etapas para compreender a maior parte das coisas. 5. Profissão. O mundo mudou. Não há mais estabilidade profissional. Isso não existe mais. A única coisa que garante estabilidade é ganhar dinheiro de forma autônoma e concurso público, deixando bem claro que se tu tomar uma Maria da Penha já era, a sua vida será destruída. E diante disso não existe estabilidade, nada irá te proteger disso, apenas as formas como se protege e vive a sua vida. Nada é, para sempre, e nem mesmo sua profissão. As faculdades hoje não são mais garantia de emprego. A garantia de emprego é ter experiência, e ter um belo currículo é ter anos de empresa. Isso é uma garantia para empresas, que você é um profissional que não vai deixá-los na mão, porque segue as regras do mercado de trabalho. Mesmo concurso não sendo uma garantia, está entre as melhores saídas. Confuso, né? Eu sei que é muito, mas cara, passar em concurso é preciso foco e disciplina. Se você deseja passar em concurso público, estude muito ao mesmo tempo, não fique dependente apenas dessa alternativa, é preciso sempre ter um plano B. Se não passou, tu deve ter uma forma de ter um rendimento, uma renda. Mantenha os pés no chão e age. Referente aos empregos comuns, há uma coisa que não muda nunca, que dá upgrade. Eu falo do tempo de carteira assinada. Isso conta muito. Não falo do tempo em geral, mas o tempo de permanência das empresas sempre é analisado. Assim como todo e bom brasileiro, tive altos e baixos no mercado de trabalho, chegando a ficar 2 anos consecutivos desempregado, em outro período quase 1 ano. Nesse período, houve uma mistura de comodismo e falta de força, necessária, para conseguir o tal emprego. Deixava currículo nas agências de empregos, mas eu ia às vezes com um pensamento derrotista, e às vezes sem energia. Isso foi essencial, para eu ficar sem emprego todo esse tempo. Mesmo eu estando otimista em alguns momentos e com ego lá em cima,
Não acontecia, então tentei mudar a tática, comecei a pesquisar orações e meu pai tem um livro de oração que guardo até hoje. Orei que se tornou algo até cansativo pois eu não estava acostumado com isso, então surgiu o tal emprego através de uma amiga. Lembro que, depois dos meses de pavor, eu mandava currículo mas sem resultados, pois eu só lia orações eu ainda não estava conectado com Deus, e uma forma que me ajudou a me conectar a Ele foi falar normalmente com Ele, além das orações. Nós humanos temos algo que chamo de ingratidão. Quando estamos na merda, pedimos ajuda a Deus, aí quando tem a graça que foi pedida, nos esquecemos de Deus e da ajuda que pedimos. Se isso não é ingratidão eu não sei o que é. Voltava eu para a mesma história, mas dessa vez fiquei menos de um ano desempregado. Eu já estava começando a entender o mecanismo das coisas. Então, dessa última vez entendi, e quando entendi, foi questão de menos de 10 meses. Nesse tempo que fiquei parado, 4 meses fiquei recebendo, não me orgulho disso, então eu orava e mandava currículo assim como fazia antes, mas entenda, oração significa orar mais ação, então fui em 2 entrevistas, uma delas era nitidamente uma fria e não consegui, e a outra era um temporário com possibilidade de efetivação, e nesta última consegui trabalhar e fiquei o limite máximo do contrato que foi 9 meses. Eles renovavam de 3 em 3. Normalmente, os contratados ficavam entre 3 e 6. Eu ganhava bem, mas tinha muito gasto. Curti meu salário com jogos de videogame, que foi um grande erro, pois poderia ter aplicado ou guardado parte do dinheiro, mas não fiz porque eu ainda não era red pilado, desperto. Eu me achava esperto. Eu não pensava no futuro. Na real, até pensava, mas não executava então dá no mesmo. Depois acabou o contrato tudo de novo, mas dessa vez peguei um valor bom mas não havia seguro-desemprego, pois era um contrato temporário. Então mudei o modus operandi, comecei a ler a Bíblia, mas isso eu já fazia também, só que comecei a fazer diferente. Comecei a tentar entender o que ali estava escrito, ou seja, a mensagem por detrás da mensagem. Teve 2 canais que me ajudaram muito nisso, o canal Ciência de Verdade e o canal Rômulo Marasquim me ajudaram e deram uma visão diferente da visão modernista que as igrejas passam e fiz outra coisa que me mudou, comecei a colocar Deus em primeiro lugar e a respeitá-lo como ele merece, o exaltando e glorificando, então aí que percebi que havia um outro despertar, um era em Deus e outro na Red Pill, no conhecimento lembrando em Deus e não na religião. Depois que entendi isso, minha intuição ficou mais aflorada e senti que algo me favorecia, e acabei conseguindo o emprego. Não gostei da exploração da empresa, pedi as contas antes de fechar 1 mês e meio, recebi a ligação de outra empresa que eu havia enviado o currículo, dentro do carro da empresa, e marcamos. Faltei na empresa exploradora no dia seguinte para fazer a entrevista. No mesmo dia, quando recebi a ligação da empresa exploradora, informei que no dia seguinte eu ia na empresa pedir as contas. Assim o fiz, passei na entrevista e na semana seguinte eu já estava trabalhando e estou desde então. Consegui 2 empregos em menos de 2 meses, e as pessoas falando em dificuldade de emprego. Então eu entendi que é Deus que abre a porta das oportunidades. Por isso há pessoas há tanto tempo desempregadas, elas não têm conexão. Pensam somente no carnal e esquecem que não estamos sós. Além das coisas que informei, é preciso estar sempre se atualizando. Há vídeos no YouTube de como agir nas entrevistas, sempre busque evoluir. Algo que também me ajudou muito nessa nova etapa da minha vida foi o livro A Sutil Arte de Tocar o Foda-se. Foi um livro que me ajudou muito, que me deu um novo ponto de vista do mundo e me auxiliou na forma de agir dentro e fora do mercado de trabalho. O nome do livro explica de forma indireta que nossa preocupação e falta de coragem acaba nos anulando para tudo. O livro também explica como as pessoas agem, e como o funcionário dedicado pode ser substituído pelo arigó que não tem competência e nem está aí para nada. Recomendo esse livro. Não somente esse, mas também O Poder do Hábito. Eu levei quase 2 anos para colocar em prática o que o livro dizia,
Que foi esse o tempo que eu tive para entender a mensagem que foi passada. Claro que meu poder de observação e análise também me ajudou nesse processo, mas é inegável que a leitura de ambos os livros foram essenciais na minha vida. Informação extra: a carteira de motorista, se você não tem, tire logo. Junte dinheiro, faça prestação. Seja o que for, dê um jeito, mas faça. Hoje, a carteira de motorista é um documento que abre portas. Inúmeros empregos pedem carteira de motorista CNH para poder atuar em uma função, então tenha noção da importância de tal documento.